Cabeça preta, sem pelos, pelagem branca na parte de cima do corpo, formando uma espécie de coleira, que dá origem ao nome do pequeno primata, sauim de coleira. Um adulto mede cerca de 30 centímetros de corpo, 40 de cauda, e tem cerca de meio quilo de peso. É símbolo da cidade de Manaus, a espécie endêmica que só ocorre naquele trecho da floresta amazônica está criticamente ameaçada de extinção. O Brasil tem 150 espécies de macacos. É o país que tem maior quantidade de macacos no mundo, dos quais 36 estão ameaçados de extinção. E desses 36, 6 estão criticamente ameaçados de extinção. E o que está mais ameaçado é o sauim de coleira. No Repórter Eco de hoje, você acompanha a luta de ambientalistas e pesquisadores para evitar o desaparecimento de um primata da Amazônia criticamente ameaçado. E veja também: as florestas tropicais suportam até um certo limite o aquecimento global. Depois perdem parte da capacidade de absorver carbono na atmosfera. É o que alerta um estudo internacional publicado na revista Nature. E cientistas da USP de São Carlos, no interior paulista, criam um processo simples e barato para limpar a água dos rios contaminada com resíduos de remédios agrotóxicos e até de protetor solar. Um estudo internacional procurou saber até que ponto as florestas tropicais do mundo resistem ao aquecimento global e conseguem armazenar carbono. Uma das conclusões é que as florestas como a Amazônia têm um limite e suportam temperatura média de até 32 graus Celsius. Isso sem considerar o impacto de ações humanas, como incêndios e desmatamentos. Parece forte em sua imensidão verde, mas a Amazônia vive em frágil equilíbrio, que se quebrado pode riscar do mapa a maior biodiversidade do planeta. Vivem ali mais de 1.300 espécies de aves, 445 de mamíferos, 40 mil plantas, 3 mil espécies de peixes, quase 400 de répteis, 432 de anfíbios conhecidos até agora, segundo o relatório do Fundo Mundial para a Natureza, WWF. Um estudo envolvendo pesquisadores de vários países integrou dados de 590 áreas florestais na faixa tropical do planeta, entre elas a Amazônia, e mostrou que quanto mais as temperaturas sobem, maior o risco à sobrevivência das florestas. O nosso estudo, ele demonstra que as florestas tropicais tem um limite de resistência à temperatura máxima da Terra. Caso ultrapassemos esse limite de 32 graus de temperatura máxima média, as florestas tropicais podem iniciar um processo de perda de biomassa. E isso implica na perda de serviços ecossistêmicos. O estudo mostrou que, além de belas e ricas, as florestas tropicais são resilientes, conservam em cada folha a capacidade de se recompor após sofrer impacto. Mas com o aumento da temperatura global, a resiliência da Amazônia vai embora e as consequências não veem fronteiras. Nós vivemos em um planeta onde os sistemas naturais são integrados aos sistemas sociais e, atualmente, devem ser integrados também ao sistema econômico. Esse é
é o conceito moderno de desenvolvimento, que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. A floresta, ela absorve dióxido de carbono da atmosfera, por exemplo, que minimiza os efeitos das mudanças climáticas. A floresta, ela recicla água, que é um serviço muito importante, pois a manutenção, principalmente da Amazônia, garante com que essa água da chuva, né, a chuva reciclando através do bioma, chegue em áreas onde, por exemplo, nós temos a agricultura, que faz um peso muito grande nas nossas exportações. É uma das commodities mais importantes para a nossa balança comercial. Luiz Aragão conta que outros extremos de temperatura já atingiram as florestas tropicais, mas em ritmo lento, e deram a esses ecossistemas tempo para se adaptar. Agora, com o termômetro subindo muito rápido, a Amazônia e seus moradores podem não ter chance. A pesquisa que revela o problema também aponta a solução. Um dos grandes problemas é que esse efeito da temperatura ele é relacionado com a temperatura da Terra, que está relacionada com as emissões de gases de efeito estufa. Esses gases eles se acumulam na atmosfera e fazem com que a temperatura do planeta aumente. Se reduzirmos nossas emissões, conseguimos, dessa forma, controlar essa taxa de aumento de temperatura que garante que nós permanecemos abaixo do limiar. Você acompanha agora as notícias de meio ambiente que tiveram destaque nesta semana. 73 entidades civis e organizações não governamentais divulgam nota em que classificam como gravíssima a tentativa do governo federal de controlar a atuação das ONGs na Amazônia e que seria o mesmo que acabar com liberdades garantidas pela Constituição. A carta é uma resposta ao plano do vice-presidente Hamilton Mourão, coordenador do Conselho Nacional da Amazônia. A proposta prevê restrições às ONGs que, na visão do governo, violam os interesses nacionais. O plano foi revelado em reportagem publicada no jornal O Estado de São Paulo. O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thums, afirma que o governo brasileiro mostra boas intenções em encontrar solução para frear o desmatamento ilegal na Amazônia. Mas, segundo ele, o que se espera é um plano concreto para enfrentar o problema. Thums foi um dos 12 diplomatas estrangeiros que participaram de viagem de 3 dias à floresta amazônica, a convite de Hamilton Mourão. Grupo formado por partidos políticos e entidades ambientalistas pede em ação no Supremo Tribunal Federal que o governo Jair Bolsonaro execute imediatamente o plano de combate e prevenção ao desmatamento na Amazônia. O STF julgará no dia 20 de novembro ações que questionam a revogação de regras para proteger áreas de manguezais e de restingas. A revogação foi do Conselho Nacional do Meio Ambiente, presidido pelo ministro Ricardo Salles. A relatora das ações, ministra Rosa Weber, restabeleceu as normas do CONAMA em outubro. Agora cabe decisão final e julgamento por todos os ministros do Supremo. Terminou no último dia 11 de novembro o prazo para os servidores do Ministério do Meio Ambiente assinarem um novo Código de Ética determinado pelo ministro Ricardo Salles. O sindicato da categoria diz que a medida instaura censura e coíbe produção científica ambiental. A Associação Nacional dos Servidores do Meio Ambiente entrará na justiça contra o novo código. A categoria afirma que se trata de intimidação dos servidores
e uma tentativa de ocultar a produção técnica e científica sobre a biodiversidade brasileira. O Conselho Nacional de Justiça lança o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário. O objetivo é acompanhar e reunir estudos científicos, análises e debates para implementar medidas de proteção de espécies de animais e plantas da Amazônia Legal. A ONG WWF Brasil lança a exposição internacional de fotos Pantanal, Vida, Morte e Renascimento. O bioma é apresentado em 3 momentos em 2020, no seu esplendor durante as queimadas e na fase atual que tenta recuperar a maior planície inundável da Terra. As imagens são de grandes fotógrafos como Araquém Alcântara. A exposição virtual pode ser vista até o dia 27 de novembro. Para informações sobre a plataforma de acesso, entre no site www.org.br. O projeto da Casa de Frutas de Santa Isabel, no Amazonas, apresentado pelas comunidades indígenas do Médio Rio Negro, foi o ganhador do 2º Prêmio BNDES de Boas Práticas em Sistemas Agrícolas Tradicionais. Foi ampliada para até o dia 20 de novembro a votação da última etapa do Prêmio Especialistas 2020. A repórter e apresentadora do Repórter Eco, Márcia Bongiovanni, concorre ao destaque da categoria Sustentabilidade. A votação online é pelo site premioespecialistas.com.br. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. Cientistas da USP de São Carlos, interior paulista, desenvolvem um processo para limpar os rios brasileiros poluídos com resíduos de remédios, agrotóxicos e até de protetor solar. Os rios que abastecem cidades brasileiras são contaminados por resíduos de remédios, agrotóxicos e até de protetor solar. As estações de tratamento convencionais não removem esses poluentes. Por isso, pesquisadores da USP de São Carlos, interior paulista, criaram um processo simples e barato capaz de limpar a água. Foi no Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais no campus da USP de São Carlos, interior paulista, que o químico Michael Marchetti preparou sua tese de doutorado, uma técnica para tratar a água com os chamados contaminantes emergentes. Esses contaminantes emergentes, eles são uma classe de compostos que eles fazem parte deles. Fármacos, agrotóxicos, agroquímicos, defensores, remédios, protetores solares, todos os compostos de uso pessoal que a gente está acostumado hoje em dia. Quais são os principais impactos dessas substâncias na água que a gente consome? São diversos os impactos, eles vão desde impactos diretos à biota, à biologia marinha, e de água doce também, assim como aos seres humanos. Então, esses impactos vão desde problemas de reprodução de plantas até mesmo disfunções de sistemas endócrinos humanos. O pesquisador decidiu focar o estudo no tratamento de resíduos de remédios. A primeira parte do trabalho foi identificar quais os medicamentos mais consumidos no Brasil, que são analgésicos, anti-inflamatórios e remédios para combater a febre. Depois disso, os pesquisadores testaram um sistema de tratamento de água mais simples, de baixo custo e que pode sim complementar o já existente. O tratamento convencional da água ele não foi projetado a princípio para o tratamento desses contaminantes. Então, falar que ele não dá conta seria muito grosseiro da nossa parte, porque para o que eles foram projetados, quando eles foram projetados, eles são muito eficientes, que é remover realmente turbidez, partículas em suspensão e assim por diante. Como na época que eles foram desenvolvidas não se previam esses contaminantes, então hoje pode-se dizer que ela está um pouco obsoleta para a função que ela
vem a desempenhar. O processo ele é relativamente simples, ele envolve praticamente ferro, água oxigenada e luz proveniente do LED. Ele começa com a produção de um composto à base de ferro, a partir de um sal de ferro, que vai servir como catalisador de uma reação em que a água oxigenada vai promover a transformação dos reagentes em outras substâncias e até mesmo a CO2 e água. A luz de LED ela fornece energia ao sistema. Então ela ajuda a reação em termos energéticos, ela acelera a reação, ela promove a reação. A água oxigenada é realmente o reagente desse sistema. É a água oxigenada que vai produzir um radical que será capaz de atacar as moléculas e transformá-las no produto final. Michael conta que conseguiu degradar cerca de 95% dos resíduos. Os testes de toxicidade indicam que a água tratada por esta tecnologia é segura. Os resultados dos testes de toxicidade foram muito promissores, mostraram uma redução significativa na toxicidade, indicando que é um caminho correto a seguir. O professor Eduardo Azevedo é coordenador do laboratório. Ele orientou e acompanhou de perto todas as etapas. Está otimista com os resultados e com o baixo custo da tecnologia. Tanto o baixo custo dos reagentes que são utilizados, quanto da fonte luminosa que a gente usou LED, então o custo é bem baixo. A gente pensa em uma possível uso desse processo mais adiante em grande escala, tem que ser uma coisa de baixo custo, porque senão fica muito difícil a implantação. A partir de agora que a tecnologia foi comprovadamente eficiente e eficaz, o que nós temos que fazer agora são testes e ajustes para simular o que acontece nas estações que já estão operando, porque a ideia é que esse processo seja acoplado à estação e não substituinte. Então, que esses testes sejam feitos para que a gente possa dar sequência à pesquisa. Uma cena que lembra a lenda de Moby Dick. Uma baleia jubarte quase engole duas mulheres que estavam dentro de um caiaque. Elas navegavam pela costa da praia de Ávila, na Califórnia, Estados Unidos, quando ficaram muito perto da área onde estavam os peixes. De repente, em um salto, um mamífero marinho emerge e abocanha o caiaque com as mulheres, que logo acabam soltas e sem ferimentos. Segundo especialistas, a jubarte tem a garganta estreita e se alimenta somente de peixes e pequenos crustáceos. Tudo não passou de um grande susto para as navegadoras e para a baleia. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Conheça a luta pela criação de reservas em Manaus para proteger o sauim de coleira, o primata da Amazônia que está na lista das 25 espécies mais ameaçadas da Terra. O sauim de coleira, primata nativo da Amazônia, é uma das 25 espécies mais ameaçadas de extinção do mundo. Com a expansão urbana, ele só é encontrado em 2 locais isolados da região de Manaus, capital do Amazonas. Mas o governo federal não aprova um plano que prevê a criação de reservas para proteger esse animal criticamente em perigo. Cabeça preta, sem pelos, pelagem branca na parte de cima do corpo, formando uma espécie de coleira, que dá origem ao nome do pequeno primata, sauim de coleira. Um adulto mede cerca de 30 centímetros de corpo, 40 de cauda, e tem cerca de meio quilo de peso.
é símbolo da cidade de Manaus. A espécie endêmica, que só ocorre naquele trecho da floresta amazônica, está criticamente ameaçada de extinção. O Brasil tem 150 espécies de macacos. É o país que tem maior quantidade de macacos no mundo, dos quais 36 estão ameaçados de extinção. E desses 36, 6 estão criticamente ameaçados de extinção. E o que está mais ameaçado é o sauim de coleira. Essa espécie, ela ocupava toda a área que hoje é o município de Manaus, uma parte do município de Itacoatiara. A cidade, crescendo, ela isolou 2 reservas que tem esse animal. A reserva Duque, que é uma reserva antiga, e uma área militar grande que existe também no município de Manaus. E Manaus é uma cidade gigantesca, né, com mais de 2 milhões de habitantes, que não para de crescer, com polo industrial, uma demanda na área rural, né, por alimento. Quanto mais a gente avança com a cidade, Manaus cresce, as cidades vizinhas também, a gente vai perdendo hábitat. E como ele tem uma boa resiliência, se ele tem uma boa resistência às alterações ambientais, ele acaba persistindo, apesar de todas as dificuldades. Desde 2011, existe um plano nacional para tentar proteger a espécie. Ele foi elaborado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é do governo federal, em parceria com outras entidades. Uma das principais recomendações é a criação de uma reserva biológica nos arredores de Manaus. Mas o presidente Bolsonaro disse que não vai criá-la porque isso atrapalharia o desenvolvimento da Amazônia. Pesquisadores e ambientalistas não concordam. Dizem que não vão desistir da ideia e vão tentar também o apoio da iniciativa privada. A recomendação de todos os cientistas, já faz mais de 10 anos, é de criar pelo menos 2 ou 3 outras reservas para que a gente não tenha consanguinidade, reservas de pelo menos 10 mil hectares. Se esses bichos desaparecem na reserva Duque, a gente vai ficar com um grupo que só interage e reproduz entre si. Depois de 3 gerações, nós precisamos renovar esse sangue. Então precisa vir um bicho que venha de outro local, porque senão ele vai se deteriorando, como acontece com qualquer espécie. O local onde está sendo proposto uma unidade de conservação integral, de proteção integral, é uma área que é uma terra da União, são aos fundos de terrenos já estabelecidos, né, fazendas já estabelecidas. Então isso não iria atrapalhar em nada, muito pelo contrário, né, o desenvolvimento da região. Essa questão rural agora é talvez trabalhar com os proprietários e mostrar para eles de que é possível conciliar a produção que eles vêm tendo aqui na Amazônia com a conservação dessa espécie. Se a gente conseguir que as pessoas respeitem a legislação, mantendo a reserva legal das suas propriedades, e aonde ela está produzir usando algumas espécies que consigam formar corredores ecológicos, isso daí já vai ser um grande ganho e a espécie vai ter, vamos dizer assim, quase que sua sobrevivência garantida nessas áreas. O importante é salvar esse bicho que está na lista dos 25 mais ameaçados de extinção do mundo, certo? E é uma coisa fácil de fazer. Assim, não é uma coisa cara, não é uma coisa que vai atrapalhar em nada. 16 mil hectares na Amazônia é como se fosse um pingo d'água no oceano, mas para esse animal ele é fundamental. É uma espécie importante de primata pelo seu tamanho pequeno em relação às outras espécies aqui na região, então ele ocupa um nicho um pouco diferenciado, habitando as florestas secundárias que a gente chama, né? São áreas que foram degradadas em algum momento e que estão em recuperação. Então ele faz o elo entre as florestas primárias, bem conservadas, com essas florestas secundárias. E quando ele leva a semente de um lugar para o outro, ele está acelerando o processo de recuperação. A gente não tem direito de simplesmente fechar os olhos e deixar que a espécie desapareça. Então essa é uma questão ética que a gente tem uma responsabilidade em cima dela, uma vez que a gente está causando sérios danos ao ambiente onde a espécie vive. E o Repórter Eco fica hoje por aqui.
A gente se encontra no próximo programa com mais reportagens e informações sobre desafios socioambientais do Brasil e do mundo. Até lá!